Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando finalmente à nossa live número 17 e dessa vez o tema da nossa live será como evitar então um reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Então, quero em primeiro lugar agradecer a presença de todos vocês, né? E a pergunta de hoje é: será que existem alguns comportamentos que as pessoas têm antes da cirurgia bariátrica que seja capaz de prever se o paciente ele vai ter bons ou ruins resultados? Será que o estilo de vida que a pessoa leva antes de iniciar uma bariátrica ela vai influenciar nos resultados da cirurgia? Então sejam bem-vindos à nossa live 17. Hoje a gente vai discutir o reganho do peso e como evitar o reganho de peso através do comportamento alimentar, essa que é a minha especialidade, que é a psicologia, que é a saúde mental, que é o bem-estar físico, que é o desenvolvimento desse conhecimento tanto interior quanto um conhecimento exterior com foco na qualidade de vida. Porque, no fundo, eu sei que existe uma necessidade de um aconselhamento tanto antes quanto depois da cirurgia, para todas as pessoas que vão fazer uma cirurgia bariátrica. Sei também que o suporte pós-operatório ele ajuda o paciente a desenvolver estratégias positivas de enfrentamento. E eu não tenho dúvida de que fornecer um suporte externo é fundamental, principalmente com o objetivo de promover recursos de construção de flexibilidade interna, ou algo que é outras vezes chamado como a resiliência. Então a gente sabe que existem alguns comportamentos alimentares que são problemáticos e que eles podem muitas vezes nos ajudar a prever quais vão ser os resultados após a cirurgia bariátrica. O tema da live de hoje, a gente vai examinar quais são os potenciais problemas pré-operatórios capazes de predizer se a pessoa vai ter uma boa perda de peso ou não após a cirurgia bariátrica. E o que acontece? Na verdade, o que acontece é que esses resultados eles são mistos. Em primeiro lugar, porque não existe nenhum preditor confiável de perda de peso após a cirurgia bariátrica. É muito difícil a gente determinar como realizar uma avaliação psicológica também do paciente antes da bariátrica, né? Portanto, se alguém fizer essa promessa, desconfie, porque a gente tem resultados muito mistos ainda nos dias de hoje. Algumas pesquisas elas descobriram que existe uma associação entre, por exemplo, depressão, quadros de transtornos de personalidade, também quadros de transtorno por uso de substância, que influenciam e muito no resultado pós-cirúrgico, né, da perda de peso. Existe um outro trabalho bastante interessante que ele encontrou uma relação bem íntima, né, uma relação positiva entre a doença psiquiátrica, aquela pessoa que é acometida de um mal-estar psiquiátrico, e também a perda de peso após a cirurgia bariátrica. O que sugere que quando a pessoa tem um aumento do estresse, que inclui aí sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, só para falar os dois que são mais comuns, isso está ligado às preocupações também com a perda de peso antes da cirurgia bariátrica. Isso pode ser, na verdade, um indicador bastante positivo de que a pessoa vai conseguir ter uma boa perda de peso após a cirurgia bariátrica. Talvez a razão para que essas descobertas elas sejam assim de alguma forma tão inconsistentes é que existem outras variáveis que influenciam na perda de peso após a cirurgia bariátrica. Uma delas é o comportamento alimentar problemático, que estão muitas vezes associados a sintomas psiquiátricos e que vão, por consequência, afetar a perda de peso. A gente tem algumas diretrizes que foram recentemente publicadas sobre o que deve ser avaliado, afinal de contas, nessa avaliação pré-cirúrgica. E isso inclui, por exemplo, sintomas de compulsão alimentar, e o outro sintoma que acaba sendo muito frequente, é importante que a gente investigue, é a alimentação noturna. Mas, por um outro lado, ainda faltam dados assim, para a gente orientar a avaliação em relação a esses sintomas que são emocionais da alimentação e que também estão ligados à dependência alimentar. A gente vai ver na próxima live o que existe então, afinal de contas, de estratégia para melhorar, para desenvolver, né, como ferramentas no comportamento alimentar, e uma delas é
então a atenção no comer, o famoso mindful eating. A gente sabe que existe uma influência, né, que a influência do comportamento alimentar problemático, especialmente na compulsão alimentar, elas têm sido cada vez mais explorada para fazer essa relação entre compulsão alimentar, comportamento alimentar e a perda de peso pós-operatório. Porque embora a compulsão alimentar e a ingestão de muitas calorias elas têm sido associadas a uma menor perda de peso, alguns estudos científicos eles não encontraram esses piores resultados para pacientes que tinham uma compulsão alimentar antes da bariátrica. Uma razão para essa variação tão grande, né, pode ser porque a maneira que é medida a compulsão alimentar ela é diferente, muitas vezes de um estudo para o outro. Algumas pesquisas recentes delas descobriram que aquelas pessoas que cumprem então esses critérios para um diagnóstico de compulsão alimentar, elas tiveram um MC mais alto quando esse acompanhamento ele é feito no longo prazo. Um outro estudo recente descobriu que aqueles que experimentaram, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá tudo certo, que aqueles que experimentaram uma perda de controle ao comer, eles tiveram também uma menor adesão à dieta sugerida pela equipe cirúrgica, né? Isso nos leva a pensar que existem alguns fatores que eles estão associados com a compulsão alimentar que pode estar influenciando nos resultados da perda de peso. Então isso nos leva diretamente a esse tema do comportamento alimentar problemático, né? Que não seja exclusivamente a compulsão alimentar e que na verdade ele não tem recebido uma consideração muito detalhada na cirurgia bariátrica, que são a dependência alimentar, como é que a gente pode pensar então a dependência alimentar no contexto da cirurgia bariátrica e também o comer emocional, porque em alguma medida todos nós temos uma alimentação, né, um comer emocional, mas isso varia em intensidade e também em frequência. Então, em primeiro lugar, a dependência alimentar é a ideia de que a pessoa ela pode se tornar viciada em certos tipos de alimentos. Vocês se consideram viciados em algum tipo de alimento? É uma pergunta que eu faço para a audiência, se quiserem responder, vai ser um prazer saber um pouco o que vocês pensam. Ou seja, essa ideia de dependência alimentar, de que a pessoa pode vir a se tornar um viciado em determinado tipo de alimento, como um doce, como uma gordura ou como um carboidrato, ela faz esse tipo de dependência de modo muito semelhante ao uso de outras substâncias. E a gente vai fazer também uma live específica sobre dependência alimentar. Hoje a gente está focando no reganho do peso e a manutenção da perda do peso com o comportamento alimentar. Em segundo lugar, embora o conceito da dependência alimentar ela ainda permaneça muito controversa, existe uma atenção cada vez mais crescente à ideia de dependência alimentar. A Renata falou que ela é viciada em café. Agora, quais são os critérios então originais para o vício em comida? Em primeiro lugar, o critério para o vício em comida é o mesmo que se usa para o vício de uso de substância que existe no DSM-4, que é o Compêndio Psiquiátrico Internacional, que nos ajuda a classificar esses acometimentos psiquiátricos. Então, o critério inclui, né, se essa pessoa ela enuncia que ela está em sofrimento ou com problemas importantes no dia a dia, com questões relacionadas à alimentação e ainda por cima, pelo menos 3 de 7 sintomas que estão associados, que são eles tolerância, que é a ideia da gente se alimentar mais e mais para ter o mesmo efeito, a gente vai ficando tolerante, a gente vê essa característica especialmente de forma mais evidente na população alcoolista. A abstinência, que tira essa substância aditiva que a pessoa está muito acostumada a comer e que ela está viciada, e a pessoa vai ter irritação, nervosismo, ela vai pensar em diversas formas de encontrar esse objeto, né? Um desejo, uma repetidas tentativas fracassadas de cortar essa substância. Há outra característica muito importante, que é o baixo tempo gasto na obtenção ou no uso ou na recuperação desse alimento. Então, entra toda a questão, muitas vezes pré-operatória, que a gente orienta o paciente a ele
tirar algumas substâncias de dentro de casa, né, e ficar exposta a ela o mínimo possível no seu dia a dia. E a dependência alimentar também faz com que a pessoa desista, às vezes, de alguma atividade para fazer o uso continuado, independente das consequências físicas ou psicológicas que o uso sequente dessa substância possa trazer. Então, com base nesses critérios, só para vocês terem ideia, a dependência alimentar nas pessoas que fazem o tratamento clínico para perda de peso, ou seja, dietas, vamos falar assim, de forma mais generalizada, a dependência alimentar ela estaria presente em mais ou menos de 7 a 25% das pessoas que fazem tratamento para emagrecimento. E parece que existe ainda uma prevalência ainda maior de dependência alimentar nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Existe uma estimativa de que essas taxas elas possam variar entre 14% e 58%, o que é uma taxa, obviamente, absolutamente relevante e bastante alta. Então, os indivíduos que estão envolvidos numa alimentação emocional, que são identificados como um comer em resposta a emoções negativas, como ansiedade, como raiva, como frustração, como a depressão, essa taxa está de 25% a 40% nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. É claro que existem também relações positivas entre a gravidade do sintoma psiquiátrico e a alimentação emocional e o vício em comida, ou seja, quanto mais grave o sintoma psiquiátrico dessa pessoa, maior a tendência dela a ter uma alimentação emocional e também o vício em comida. Ou seja, o comer emocional e a dependência alimentar elas são bastante comuns nos pacientes que fazem bariátrica, mas ainda não está claro como é que eles podem afetar o resultado da cirurgia, né, principalmente quando a gente fala desse pós-operatório. Numa pesquisa que foi feita com uma pequena população, essa alimentação emocional no paciente bariátrico ela estava relacionada a uma menor perda de peso. Ou seja, as pessoas que têm essa alimentação emocional, ela está associada a uma menor perda de peso. Agora, e a gente vai fazer inclusive uma live desse estudo também, né? No entanto, outros estudos eles não encontraram essa relação. Ou seja, a gente adoraria que a ciência fosse uma ciência preto no branco, né? Mas ela não é. Na verdade, a vida do profissional é por isso que a gente está em constante atualização, em constante formação, porque é um processo interminável. E eu acho que isso vale também para as pessoas, para os candidatos que fazem uma cirurgia bariátrica. É um trabalho de constante atualização, de constante transformação, onde talvez essa disciplina seja um diferencial importante. O que a gente sabe é que o efeito da dependência alimentar no resultado de perda de peso, ela também não está muito clara, né? Um problema com os estudos atuais que a gente tem é um curto período de acompanhamento, às vezes de 6, 8 meses, né? E, no entanto, os comportamentos alimentares pré-operatórios eles podem não afetar o curto prazo, né? No curto prazo, o resultado da perda de peso, né? E é possível aumentar a perda de peso e conseguir manter a perda do peso do paciente após a cirurgia bariátrica com comportamentos alimentares que sejam mais adequados, né? Que contemplem uma sabedoria não apenas exterior das coisas que a gente pode ou não pode comer, mas também uma sabedoria interior, né? Que nos permita estarmos mais atentos aos sinais de saciedade, aos sinais de fome que nós temos. Então isso é uma coisa certamente que eu não tenho muita dúvida. Isso a gente vê que à medida que as pessoas praticam, que elas investem no desenvolvimento do comportamento alimentar, existe uma consequência natural muitas vezes no processo de perda de peso. Agora, a ideia da live de hoje ela está muito ligada assim, de investigar se os sintomas psiquiátricos antes da cirurgia e o comportamento alimentar problemático, eles são capazes de prever se a perda de peso do paciente ela vai ser boa ou não, seja depois de um bypass, seja depois de um sleeve. Então, para chegar a essas conclusões, e que nos ajuda a pensar inclusive as diretrizes, como nortear o tratamento do paciente bariátrico,
ela foi feita uma revisão de 146 pacientes, né, que fizeram toda a avaliação pré-operatória para ver, afinal de contas, a existência, a prevalência e quais eram esses comportamentos alimentares que eram problemáticos e também saudáveis. Então, foram medidas a compulsão alimentar, né, foi avaliada com uma entrevista semi-estruturada. O paciente ele foi classificado como tendo compulsão alimentar em comportamentos que ele está realmente, nos dias de hoje, lutando contra eles, e principalmente com base, como eu mencionei anteriormente, no DSM-4, que a compulsão alimentar ela é um comer em uma quantidade maior de alimentos num curto período de tempo, né? Uma quantidade maior do que a maioria das vezes que essa pessoa ingeriria essa substância, ou ainda se esse paciente ou se essa paciente experimentou algum tipo de falta de controle no comer ou acabou comendo demais durante esses episódios. A outra escala que foi utilizada é a escala emocional do comer, que ela mede 3 tipos de alimentação emocional. Então isso, se você já fez bariátrica, pode pensar em relação a você mesmo, né? Uma alimentação emocional que contém a raiva ou frustração, que geralmente são gatilhos, ansiedade e também depressão. E essa escala ela é muito interessante porque ela vai desde pergunta para a pessoa se ela estava desde o desejo de comer alguma coisa, na intenção de comer alguma coisa, até o outro polo dessa história que seria assim, um desejo irresistível de comer. Ou seja, a pessoa está desesperada para comer determinado tipo de alimento. Quanto mais alta a pontuação, mais alto o nível de alimentação emocional. Isso vocês podem também se indagar em casa para o próprio uso pessoal. A terceira escala é uma escala de dependência alimentar, de Yale, que ela é uma medida de 27 itens que avalia todos os 7 sintomas da dependência alimentar. E que são, na verdade, os mesmos sintomas do uso de substâncias que aparecem lá no DSM-4. Ou seja, a pontuação para o número de sintomas que um paciente ele pode variar, e essa medida foi validada dentro de uma população de cirurgia bariátrica. Então não é para pessoas que não fizeram bariátrica, é realmente feito para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Existe uma outra, só para vocês verem como esse estudo ele é bastante completo, né, foi utilizada uma outra escala, que é a escala de ansiedade e depressão hospitalar, que ela avalia a gravidade da ansiedade e os sintomas de depressão no paciente. Né? Então o paciente responde, o grau que ele apresentou determinado, um sintoma ou outro na última semana, e essas pontuações acabam demonstrando se ela é interpretada como normal, como leve, como moderada ou como ansiedade e depressão graves. Então, vocês percebem que esse trabalho está muito bem amarrado, ele unifica dados que permitem uma interpretação muito interessante desses dados, principalmente na população bariátrica, cujos estudos a gente está, como eu falei anteriormente, em constante evolução, em constante investigação. E o que esse trabalho traz, eu acho, assim, de muito, mas muito essencial? Em primeiro lugar, é que se descobriu que os pacientes que tinham mais altos sintomas emocionais mais importantes, tanto no comer quanto de dependência alimentar, eles tiveram sim pior perda de peso. Ou seja, os sintomas do comer emocional e de dependência alimentar, eles vão afetar a sua perda de peso no pós-operatório. Se você tem isso antes da cirurgia, é algo que deve ser trabalhado com bastante atenção, com bastante intenção também, porque vai ficando cada vez mais evidente o quanto isso pode interferir na perda de peso, mostrando que a cirurgia bariátrica e a perda de peso após a bariátrica ela tem um período de mais ou menos um ano e meio de uma intensa perda de peso, mas que depois, se o paciente não introjetar, né, não assimilar determinados comportamentos alimentares, isso pode sim reconduzi-lo ao reganho de peso. Outra coisa interessante desse estudo é que os principais comportamentos alimentares antes da cirurgia, que estavam ligados à menor perda de peso, foi comer em resposta à raiva, comer quando está com raiva, ou comer quando está frustrado,
ou comer em resposta a algum episódio depressivo. Ou seja, quando a pessoa apresenta essa resposta, o comer como resposta à raiva, à frustração ou à depressão, é bem possível que o paciente vai apresentar uma menor perda de peso, ao menos que ao longo do tratamento ele possa desenvolver essas habilidades, porque assim, a gente já tem evidência hoje, são habilidades que podem ser desenvolvidas na população bariátrica também. Então, além disso, os pacientes que interromperam a perda de peso no primeiro ano da cirurgia, parece que eles tinham um maior número de sintomas de dependência alimentar. E aqui está realmente um tema muito interessante, porque a dependência alimentar ela é muito propiciada pelo valor nutricional de alimentos altamente processados, pela alta concentração de açúcar também que os alimentos vêm evoluindo assim, ao longo dos últimos anos, especialmente desde a década de 50, 60, com a intensificação do processo de industrialização. Por isso que eu defendo muito, sou um defensor, eu falava isso na live na Santa Casa, que eu participei na semana passada, a importância não somente da educação da família em relação aos seus filhos, quando a gente fala de obesidade infantil, mas eu não tenho a menor dúvida de que são necessárias políticas públicas que possam problematizar e repensar o impacto que essa industrialização está trazendo na saúde da população. Então, o impacto do comportamento alimentar problemático no resultado pós-operatório, como, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar antes da cirurgia, a perda do controle sobre a alimentação, ela foi investigado como resultados mistos num outro momento. O que foi sugerido nesses estudos é que o retorno de comportamentos alimentares problemáticos, ele leva a uma perda de peso que ela é muito limitada, e muitas vezes até mesmo uma recuperação de peso. E possivelmente isso é melhor entendido porque tem fatores que estão ligados ao comportamento alimentar problemático, que é, como eu mencionei anteriormente, uma alimentação emocional, uma dependência alimentar, que vão ser bastante determinantes, né? O que realmente é talvez um pouco inesperado é que aquelas pessoas que tinham uma compulsão alimentar na avaliação pré-operatória, elas costumavam perder um pouco mais o excesso de peso que elas tinham. Isso vai em conta de alguns estudos que dizem que pessoas que têm compulsão alimentar não chega a influenciar de forma significativa a perda de peso pós-operatória. Agora, como é que a gente pode explicar isso, né? Isso a gente pode explicar, né, e acho que pode ocorrer porque nesse centro de cirurgia bariátrica que fez esse estudo é muito interessante porque os pacientes eles são rotineiramente encaminhados caso seja identificado algum comportamento alimentar que seja parecido com a compulsão, ele é encaminhado para tratamento, né, para que os pacientes possam então adquirir essa habilidade de enfrentamento e reduzir dessa forma o comportamento alimentar inadequado. O tratamento de pacientes com compulsão alimentar ele pode explicar parcialmente por que as pessoas nesse estudo conseguiram ter uma melhor perda de peso mesmo tendo sido identificada a compulsão alimentar pré-operatória. Como alternativa, é possível que aquelas pessoas que tinham compulsão alimentar antes da bariátrica, eles não tenham conseguido se envolver novamente nesse comportamento durante o primeiro ano após a cirurgia, porque justamente eles eram encaminhadas para um tratamento voltado para o desenvolvimento de habilidades alimentares e conseguir lidar melhor dessa maneira com a compulsão alimentar. O que a gente sabe é que um acompanhamento a longo prazo mostra que a compulsão alimentar ela estaria supostamente associada a pior perda de peso. Então, é importante identificar se o paciente experimenta algum comportamento alimentar compulsivo após a cirurgia, porque sim, esse comportamento alimentar ele pode ressurgir. E como é que ele geralmente ressurge? Obviamente, como existe uma restrição anatômica muito importante, depois da cirurgia bariátrica, o paciente que tem uma compulsão alimentar, ele não vai conseguir, obviamente, se alimentar da mesma maneira que ele se alimentava antes. Mas, algumas vezes, essa estratégia é substituída por
alimentações frequentes ao longo do dia e acaba sendo, sim, um comportamento alimentar compulsivo ressurgido no pós-operatório. Então, além disso, pode ser mais fácil para os pacientes continuarem com a dependência alimentar e com comportamento emocional alimentar no primeiro ano após a cirurgia, porque os alimentos eles podem ser consumidos de maneira problemática, só que em porções menores. E essa é uma fantasia muito recorrente. O paciente acha que a cirurgia vai proibi-lo de consumir alimentos problemáticos por alguma razão. E na verdade é que o paciente ele vai poder se alimentar do que ele quiser. Eu acho que a partir do desenvolvimento de uma sabedoria, de uma conscientização, existe treinamento para isso, como eu falei, é que ele vai conseguir aderir, ter um conhecimento, se alimentar melhor, desapegado muito de regras, mais apegado a um conhecimento sobre os sinais de saciedade do corpo, sobre os sinais fisiológicos de estar cheio e aí por diante. Na prática, o que acontece? Né? Infelizmente, muitos pacientes eles perdem o acompanhamento pós-operatório e aqueles que perderam menos peso, aqueles que menos perderam peso, eles têm uma probabilidade ainda menor de seguirem o acompanhamento. Aqueles que apresentaram níveis mais altos de alimentação emocional, eles tiveram menos probabilidade de acompanhamento após a cirurgia do que aqueles que tinham um comer emocional menos frequentemente. Então é importante estar muito atento ao comer emocional. É possível que alguns fatores, como a própria alimentação emocional, ela contribua para a falta de perda de peso após a cirurgia, o que, consequentemente, leva a um acompanhamento deficitário. Então, é importante estar atento a esse aspecto também. Muitas vezes o paciente pode se sentir envergonhado por uma falta de sucesso, né, daquilo que ele previa, ou de uma certa expectativa que ele tinha em relação à cirurgia, né, e a retomada de alguns comportamentos alimentares problemáticos e, consequentemente, por causa disso, não acompanhar. E aqui é que eu digo, talvez justamente por isso, diante das dificuldades e das adversidades, é que o paciente tem que fazer um acompanhamento com a sua equipe de referência. A gente sabe que outros estudos eles não mostraram, na verdade, uma relação entre depressão, entre ansiedade e perda de peso. Esses sintomas eles estavam muito mais relacionados a uma alimentação emocional e os sintomas de dependência alimentar do que com a perda de peso. E isso torna certamente muito importante a gente investigar quais são os outros fatores que podem estar contribuindo para os resultados da cirurgia bariátrica. Enfim, existem algumas limitações dentro desse estudo. O primeiro é de que não torna possível a gente estabelecer uma relação direta, né, de perda de peso e comportamento alimentar, o que na verdade são indicativos, mas não é impossível estabelecer uma relação direta. O tamanho da amostra que foi utilizado para esse estudo, talvez ele seja um pouco pequeno, mas também é uma amostra interessante. A vantagem é que às vezes com amostras menores a gente consegue ter resultados também interessantes. Eu acho que os resultados desse estudo são bastante válidos, né? E finalmente, é óbvio que seria muito importante a gente ter um acompanhamento de longo prazo. Se eu não me engano, acho que é o Swedish Obese Subjects, que é o maior follow-up que se faz de cirurgia bariátrica nos dias de hoje, deve estar algo próximo dos 20 anos de acompanhamento dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então, uma coisa que é fundamental é que existem implicações importantes, né, para a prática clínica baseada sobre essas descobertas da dependência alimentar, do comportamento alimentar. Todo profissional que realiza avaliação psiquiátrica ele deve considerar na avaliação o quanto essa alimentação emocional e a dependência alimentar ela vai influenciar na perda de peso pós-operatória com muita probabilidade. Se o paciente com esse tipo de comportamento ele é identificado antes da cirurgia bariátrica, ele pode ser encaminhado tranquilamente para tratamento para ajudar a melhorar esse comportamento e, consequentemente, a perda de peso.
dentre os tratamentos que podem ser bem-sucedidos na redução do comportamento alimentar que seja problemático, a gente tem as práticas de atenção plena, que é o Mindful Living, e eu vou fazer uma live sobre esse tema na semana que vem, e também a psicoeducação oferecida no contexto de uma terapia de grupo. Além disso, se o paciente está lutando para perder peso após a cirurgia, pode ser muito útil avaliar os pacientes quanto ao comportamento alimentar problemático já nesse período pré-operatório, e o mais importante e decisivo a gente saber é que esses comportamentos alimentares eles também podem e, na minha opinião, devem ser trabalhados no pós-operatório. Como vocês sabem, né, eu sigo sem parar examinando quais são as intervenções que são bem-sucedidas na melhoria do comportamento alimentar, na melhoria do comportamento alimentar problemático, e se esse tratamento ele resulta em melhor resultado de perda de peso. Inclusive é essa a ideia central do Bariatricamente Leve, que é o meu programa 100% online, que ele é focado no comportamento alimentar, né? Ele é focado em Mindful Eating. Claro que a gente está com a lista de espera agora aberta, né? A gente não tem nenhuma vaga ainda disponível, mas num futuro bastante breve a gente tem muitas coisas que vão acontecer ainda. Uma delas é o lançamento do meu livro, que eu consegui escrever um livro sobre ansiedade na cirurgia bariátrica. Vocês vão começar a ver ele disponível por aí. Eu vou deixar também o link futuramente disponível aqui no canal do Instagram, do Facebook também. E porque certamente o comportamento alimentar ele vai ser o diferencial de um tratamento bem sucedido no longo prazo. É uma pessoa que constrói ao longo do tempo, que está em constante atualização, em constante cuidado com o seu próprio corpo e com a sua saúde, à medida que ele faz práticas de comportamento alimentar, ele consegue ter uma noção muito melhor das necessidades reais do corpo e não das necessidades emocionais do corpo, digamos assim. Construir um certo tipo de sabedoria interna sobre o qual é o meu nível de fome, qual é o meu nível de estar cheio, né? O meu estômago está cheio, está muito vazio, mais atento para os sinais de saciedade que o corpo emite, e também, então, esse conhecimento, essa sabedoria externa, que ela pode ser desenvolvida através de práticas educativas. Tá certo, gente? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Essa e foi a nossa live número 17. Um abraço para as pessoas que participaram, o Fernando, a Deia, né, bastante gente entrou, a Renata, que falou que ela é até, inclusive, viciada em café. Acho que foi num instante que a gente falava sobre a dependência alimentar. Mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Daqui 2 semanas eu vou fazer essa live, vai ser muito interessante, sobre Mindful Eating. Eu vou trabalhar um pouco essa ideia até lá. Então, fica o convite para a próxima live. E qualquer dúvida é só escrever para nós, tá bom? Um grande abraço e até a nossa live número 18.